A diminuição do vento nos Estados Unidos ajudou no combate aos incêndios na Califórnia. Os bombeiros ainda enfrentam 2 grandes focos. Os bombeiros ainda enfrentam 2 grandes focos. Em um deles, apenas 20% está controlado. As chamas avançam rapidamente sobre as casas. Nos locais por onde o fogo passou, as áreas estão irreconhecíveis. Em algumas regiões do sul da Califórnia, o alerta vermelho de alto risco deve ser retirado nas próximas horas. Mas ventos fortes ainda podem voltar. Precisamos estar preparados, alertou a chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. A previsão é que os moradores só devam ser autorizados a voltar para casa ou ver o que sobrou em uma semana. Mais de 82 mil pessoas estão fora de casa e a ajuda é fundamental. As doações chegam em centros de coleta, como este aqui no coração de Hollywood, que recebe e separa alimentos, produtos de higiene e roupas para entregar nos abrigos. A brasileira Isadora teve que sair de casa. Uma experiência que não foi nova para ela. Se eu não tivesse vivido o que eu vivi no Rio Grande do Sul, eu acho que eu teria demorado um pouco mais de tempo. Mas é uma sensação de, cara, o que está acontecendo? Reféns detidos desde outubro do ano de 2023 vão ser libertados neste domingo após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Israel e Hamas alcançaram um acordo de cessar-fogo mediado pelo Qatar e pelos Estados Unidos, marcando um possível ponto de viragem no conflito. A trégua, que ainda precisa de uma aprovação final do Gabinete de Segurança e do governo israelense, deve permitir a libertação de 33 reféns a partir deste domingo, incluindo os franco-israelenses. Embora o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve conseguir a maioria necessária para aprovar o acordo, enfrenta a oposição de ministros de extrema-direita, como Itamar Ben-Gvir, que ameaçou demitir-se, classificando a medida como irresponsável. O acordo inicial terá duração de 6 semanas, durante as quais Israel se compromete a não realizar ataques à faixa de Gaza, enquanto ajuda humanitária será enviada ao enclave palestino. Esse período deverá servir como base para negociações futuras, visando o fim definitivo das hostilidades e a administração da região. Estima-se que cerca de 100 reféns permanecem em Gaza, dos quais, infelizmente, pelo menos um terço pode ter sido morto nos últimos meses de conflito. O presidente de Angola, João Lourenço, iniciou nesta quinta-feira uma visita de 48 horas à França, a convite do seu homólogo Emmanuel Macron. Esta visita visa fortalecer os laços diplomáticos e econômicos entre os dois países, com foco em setores estratégicos como energia solar, minerais e agricultura. De acordo com Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, esta visita ocorre em um momento estratégico onde Angola busca atrair novos investidores para diversificar sua economia e a França busca reafirmar sua influência no continente africano após recentes desafios na região do Sahel. A França, que já investiu cerca de 18 bilhões de euros em Angola, está expandindo seu foco além de petróleo, interessando-se por setores como energia renovável, saneamento e minerais estratégicos. O partido Podemos, maior força da oposição em Moçambique, formalizou uma queixa-crime contra Adriano Novunga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, após acusações de que o partido teria recebido milhões para abandonar a sua luta pela justiça eleitoral. A ação judicial busca resposta às acusações de que o partido e o presidente Albino Forquilha teriam recebido 219 milhões de meticais, mais de 300 milhões de euros, para encerrar manifestações e abandonar a luta pela justiça eleitoral. As acusações foram divulgadas por Novunga nesta terça-feira, com base em informações que ele afirma ter recebido de fontes próximas à operação. Segundo o dirigente, o pagamento foi feito em espécie, tornando possível seu rastreamento.
A cerimónia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está marcada para a próxima segunda-feira, 20 do corrente mês. A chamada cerimônia de inauguração é cercada de pompa e ritos. A começar pela data e o local. Desde o segundo mandato de Franklin Roosevelt, em 1937, o vencedor da eleição assume o cargo em 20 de janeiro. Antes, a posse dos presidentes era em março. O principal ato previsto é o juramento, feito pelo presidente com a mão esquerda sobre uma Bíblia, diante do presidente da Suprema Corte. A cerimônia ao ar livre vai acontecer sob frio intenso. Os convidados devem enfrentar temperaturas em torno de 5 a 7 graus negativos e sensação térmica de menos 12 graus. Apesar do clima congelante, esta grande área aqui em frente ao Congresso deverá ficar lotada. O comitê responsável pela organização da cerimônia reservou 220 mil ingressos para o público. Na segunda-feira, depois da posse, Donald Trump vai participar no Capitólio de um almoço com líderes do Congresso. Na sequência, vai seguir em carreata até a Casa Branca e acompanhar de um palanque o desfile cívico-militar. Em Portugal, continua a haver filas à porta da Agência para as Migrações. Um problema que se arrasta desde o ano passado e que tem atingido dimensões desumanas. Centenas de imigrantes continuam à espera, há mais de um ano, de um cartão de residência. Um documento essencial para terem acesso a cuidados de saúde e para estarem legais no país. Começam a chegar à porta da AIMA ao final da noite e a ordem de chegada é cumprida à risca. Os imigrantes organizam-se numa lista que cresce com o passar das horas. I've been here was at 4 o'clock. I apply for two nationality. It's passport, Portuguese nationality. So I complete to 6 year finish Portugal. So I hope next time also will be Portugal. Is very well with my family. It's better, safe country, is very safe. Um cenário que se repete nas duas agências localizadas em Lisboa, no Marquês de Pombal e nos Anjos. Imigrantes que mudaram de casa, de país e que conseguiram trabalho em Portugal, mas continuam com o documento de residência bloqueado e, com isso, impedidos de ter acesso a situações básicas. Esperam por uma senha durante toda a noite e acabam sem uma solução. I know that the situation is worse here and so many people are, also facing the same problem like I am facing right now. So just I am waiting to go inside and, just ask them that either they got my delivery or not. Everyone, like the people came here to ask something, but not if they try to introduce any type of online services, then people, can came here according to their time. But time slot is not available, appointments is not available. This type of problem each and everyone is facing. I need residence card. Yes, my biometrics has been done, but now 3 months have been done. But I have not received my residence card still now, so I want to know information here. A solução para muitos é enviar um e-mail a juntar a tantos outros enviados, aos quais não obtiveram resposta. Dos 400 mil processos que estavam pendentes em setembro, o Governo garante que já deu resposta a pelo menos 150 mil. O objetivo é concluir todos até ao final de junho. Os autores do Barómetro da Imigração acusam os mídias de acentuar a má imagem dos imigrantes. Alertam ainda que muitos imigrantes terão acesso à cidadania em breve, o que irá trazer novos desafios. O que pensam e sentem os portugueses sobre a imigração e os imigrantes? É a pergunta de partida do mais recente barómetro sobre a imigração da Fundação Francisco Manuel dos Santos. No ano em que Portugal ultrapassou a marca de 1 milhão de imigrantes, o estudo conclui que, de forma geral, predomina um pensamento negativo em relação à imigração. Mas vamos por pontos. Cerca de 62% dos inquiridos considerou que Portugal tem mais imigrantes do que realmente tem.
Depois, os portugueses percepcionam a imigração mais como uma ameaça do que como uma oportunidade e consideram que traz mais desvantagens do que vantagens, incluindo a maioria dos portugueses associa a população estrangeira a um aumento da criminalidade. Além disso, quase 70% dos inquiridos pensa que a política de imigração em vigor em Portugal é demasiado permissiva em relação à entrada de imigrantes no país. Neste barómetro houve ainda espaço para perceber quais os grupos de imigrantes encarados de forma mais tranquila pelos portugueses. São eles os provenientes dos países ocidentais, como Espanha, Reino Unido, França ou Estados Unidos. O maior repúdio refere-se aos imigrantes indianos, brasileiros e africanos. Outra das questões que este barómetro quis compreender é se existe alguma relação entre a posição dos inquiridos no espectro político e as opiniões que têm. E os resultados indicam uma clara associação. Inquiridos com um posicionamento mais à direita revelam uma maior oposição aos imigrantes. Estas e outras conclusões permitiram traçar um perfil sobre a imigração em Portugal que, para já, está longe de ser de aceitação total. Não deixa, no entanto, de existir um vasto número de pessoas com uma atitude mais positiva perante o tema e que acreditam que os imigrantes contribuem positivamente para a economia do país. Mas, afinal, o que é uma pneumonia por aspiração, Rita? Exato, vamos saber agora mais detalhes sobre essa doença. Fique ligado para entender. A pneumonia por aspiração é uma infecção respiratória provocada pela inalação de líquidos ou partículas que vêm da boca ou do estômago. Falamos de alimentos, saliva, líquidos gástricos ou vómito. Tem um conteúdo químico ácido do estômago, vai provocar um dano grande no pulmão, depende muito do conteúdo. Muito do nosso reflexo que nós temos, que é a tosse, quando nos engasgamos, é um pouco para evitar esse conteúdo que é introduzido na parte respiratória. A doença é mais comum em crianças, uma vez que ainda estão a aprender a deglutir e que ao brincar podem se engasgar com pequenos brinquedos. Porém, a doença respiratória também afeta os adultos e as causas podem ser diversas. Muitas vezes nestas situações pode ter uma situação neurológica, como um acidente vascular cerebral, em que tem uma debilidade e, portanto, não tem este mecanismo de reflexo capaz e, portanto, faz muito a essa aspiração. Um adulto que esteja entubado, por exemplo, com um tubo orotraqueal, também pode fazer a aspiração, porque está entubado, fica sem esse reflexo. E outras situações, como o abuso de álcool ou drogas. Como em todas as doenças respiratórias, a pneumonia por aspiração tem sintomas e é preciso estar atento aos primeiros sinais. O primeiro sintoma é logo tosse, ou seja, uma situação inicial. E numa situação mais grave, com um conteúdo aspirado, podemos ter uma insuficiência respiratória grave que se instala em pouco tempo. 1 hora, 2 horas está instalada e leva ao internamento com cuidados específicos, neste caso até os cuidados intensivos com ventilação e intubação. O pneumologista Luís Rocha diz que a melhor prevenção passa pelo fortalecimento dos músculos da glote. Se o caso implicar apenas saliva ou comida, o paciente consegue ser tratado com antibióticos. Mas se for algo mais complexo, corre o risco de desenvolver uma pneumonia química ou bacteriana, obrigando o paciente a ficar internado com recurso à intubação.